Fala pessoal, tudo bem? Uma grande alegria nos encontrarmos de novo. Na semana passada nós tivemos uma aula sobre a filosofia da ciência no século XX. Eu falei um pouquinho sobre Karl Popper e sobre Thomas Kuhn, esses dois grandes filósofos da ciência no século XX. Deixei com vocês alguns exercícios da apostila, aqui nas páginas 154 e 155. 3 exercícios. E agora eu estou aqui para corrigir então esses exercícios. Começa aqui na questão 7 da página 154. A questão diz assim: leia e responda. Quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica, então começam as investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um novo conjunto de compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. Thomas Kuhn, aquele livro A Estrutura das Revoluções Científicas, que foi publicado em 1962, e aqui ele está descrevendo o momento da Revolução Científica, quando uma anomalia que antes era simplesmente colocada de lado, começa a crescer e começa a se tornar incômoda, de modo que contesta o paradigma vigente. Então a gente entra num período de Revolução Científica, são aqueles períodos extraordinários da história da ciência. Com base no texto acima e nos conhecimentos sobre as concepções de Thomas Kuhn acerca do desenvolvimento da ciência, assinale a afirmativa correta. Letra A. A ciência normal é o período de desenvolvimento da ciência no qual vários paradigmas teóricos concorrentes são testados. Obviamente não. A ciência normal é o período de vigência de um paradigma, por isso que ela é normal. Se houvesse vários paradigmas sendo testados, então não haveria padrão, então não haveria normalidade. A ciência normal é um período assim, pacífico, em que um paradigma ele ainda tem vigência e a comunidade científica se submete a esse paradigma. Tá? Então a letra A está errada. Letra B. A escolha de um entre os paradigmas científicos em competição, tal como nas revoluções políticas atuais, é realizada democraticamente pelos cientistas. Gente, na ciência não vigora esse princípio da democracia. Se você for pensar, por exemplo, o surgimento do sistema heliocêntrico. Quando Copérnico propôs o sistema heliocêntrico, a comunidade científica inteira acreditava no geocentrismo. E aí ele propõe um modelo novo, um modelo copernicano heliocêntrico. Então, se você fosse aplicar aí o princípio da democracia, vão ter todos contra um. Só que no final das contas, esse modelo copernicano, modelo heliocêntrico, que foi proposto assim, numa atitude revolucionária por Copérnico e depois sustentado por Galileu Galilei, contra tudo e contra todos, esse modelo acabou se estabelecendo e acabou superando o outro modelo. Então, na ciência, não vigora esse princípio da democracia. Não é bem assim que a coisa acontece na ciência. Letra C. As revoluções científicas são os episódios em que a ciência normal sofre abalos desintegradores da tradição na qual a prática científica rotineira está alicerçada. Exatamente. Não há revolução se não houver uma subversão total de um esquema que já vigorava. Então, qualquer outro processo, mas revolução, ele exige que haja um desmonte de uma estrutura que estava estabelecida, senão não é revolução. Aí é qualquer outro processo que a gente vai encontrar qualquer outro nome para poder descrevê-lo. Então, na ciência é a mesma coisa. Se existe uma revolução científica, é porque a tradição rotineira que estava vigente, ela foi profundamente abalada, porque aquelas anomalias que ela costumava jogar para um canto e ignorá-las, essas anomalias foram crescendo, foram se tornando assim, de tal forma incômodas que passaram a contestar o paradigma vigente. E aí esse paradigma sofre um abalo, a comunidade científica então passa a trabalhar contra o paradigma, que é uma coisa que não acontece no período de ciência normal, é só no período extraordinário das revoluções científicas, e então acontece a substituição daquele antigo paradigma por um novo paradigma. Portanto, certa é a letra C. Vamos ver por que a D está errada, né? Nos períodos de ciência normal, a educação profissional volta-se para os episódios revolucionários constantes dos protocolos.
Não, período de ciência normal não é um período de revolução. É um período de relativa paz e vigência de um paradigma. Vigência pacífica, não contestada, de um paradigma. Então a letra D está errada. Portanto, na questão 7, o certo seria letra C. É o que está mais de acordo com a filosofia de Thomas Kuhn. Agora vamos ver aqui a questão 3 da página 155. Kuhn foi um teórico da ciência cujas descobertas ajudaram a expor as limitações do tipo de filosofia da ciência praticado pelo positivismo lógico. Ou seja, a ciência do século XX contestou o positivismo. Por exemplo, suas análises sugeriram que o esforço de formalizar e encontrar regras rígidas para uma teoria científica poderia mesmo ser nocivo ao desenvolvimento do conhecimento. De acordo com a teoria de Thomas Kuhn, as fases do desenvolvimento de uma ciência ou disciplina científica são: assinale a alternativa correta. Então aqui a gente vê que o que melhor se adequa ao esquema proposto por Thomas Kuhn, naquela linha do desenvolvimento científico, é a letra C. Existe a pré-ciência, depois a ciência normal, já existe um paradigma, todo mundo trabalha a favor do paradigma. Aí depois vem um período de crise, a crise do paradigma, revolução, e depois dessa revolução, a adoção de um novo paradigma e o retorno à ciência normal. Então é exatamente esse o itinerário, o percurso histórico, né, da prática científica. Pré-ciência, ciência normal, crise, revolução e depois ciência normal, já com a adoção de um novo paradigma. Tá bom? Então o certo aqui seria a letra C de casa. Agora a última questão, uma questão sobre Karl Popper, tirada aqui da obra Conjecturas e Refutação. Questão do Enem, importante. Questão 4 aqui da página 155. Leia o texto e depois responda. Caracteriza-se como preferível a teoria que nos diz mais, isto é, a teoria que contém mais informação empírica, ou conteúdo que é logicamente mais forte, que tem maior capacidade explicativa e poder de previsão, e que, portanto, pode ser testada mais rigorosamente pela comparação dos fatos previstos com observações. Em resumo, preferimos as teorias interessantes, ousadas e altamente informativas às que são triviais. Esse texto de Karl Popper remete à sua concepção de que a pesquisa científica deve: a. Usar observações para corroborar os enunciados propostos pela teoria testada. Não, porque, na verdade, a pesquisa científica, segundo Karl Popper, ela deve tentar derrubar aquela hipótese e não corroborar, e não confirmar a hipótese. A ciência, segundo Karl Popper, ela se move a partir de teste e erro. Você não tem como confirmar definitivamente uma hipótese, e sim derrubar as suas concorrentes. Então aquela hipótese que acaba sendo consagrada por uma determinada geração, ela não é a verdade definitiva, absoluta. Ela simplesmente sobreviveu às inúmeras tentativas de falseá-la. É assim que a ciência vai progredindo. Esse é o princípio da falseabilidade, enunciado por Karl Popper. Então, não é para corroborar os enunciados propostos, não, pelo contrário. A ciência vai progredindo através justamente dessa tentativa de falsear as teorias. É aquilo que Karl Popper descrevia como a força mobilizadora do erro. Então a A está errada, não pode ser a A. Vamos ver a B. Propor um método que reduza os enunciados lógicos a enunciados observacionais. Não é verdade, não tem nada a ver. Letra C. Estabelecer testes falseadores para checar a validade da teoria proposta. Exatamente. Toda teoria científica é falseável, então você vai tentar falsear essa teoria e não conseguindo, então essa teoria se torna válida. Então é a partir de teste e erro que a ciência vai progredindo. É o princípio da falseabilidade de Karl Popper. Então aqui a letra C descreve bem. Vamos ver qual é o erro da D e da E então. Letra D. Determinar com precisão o fundamento metafísico dos enunciados testados. Fundamento metafísico não é científico. A metafísica é um elemento estranho à ciência. Não existe como você provar metafisicamente algum dado da ciência, né? Isso é impossível.
A metafísica é justamente para além da física. A metafísica é um outro universo. Então, a metafísica aqui é um elemento estranho à própria atividade científica. E a letra E, justificar filosoficamente o contexto histórico em que surgiu a teoria testada. Mas como que o contexto histórico vai poder validar uma teoria? Também é outro elemento estranho à ciência em si. Porque você não está tratando aquela teoria do ponto de vista epistemológico. Está tratando do ponto de vista sociológico, mas você não vai provar nada com isso, né? O contexto histórico de uma determinada teoria nada diz sobre o mérito dessa teoria em si mesmo. Então, é também um elemento estranho à teoria científica, tá bom? Então, a letra D e a letra E também estão equivocadas. O certo é só a letra C mesmo, ok? Questão 5, não, desculpa, questão 4 da página 155. A resposta certa é letra C. Valeu, galera. Espero que essa aula tenha servido, então, para poder esclarecer qualquer dúvida. E fiquem com Deus. Na próxima semana a gente se vê com conteúdo novo. Grande abraço.